Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta casa de oração, casa na qual sempre buscamos aqui o aprendizado, para crescermos e evoluirmos espiritualmente. E como é de prática, sempre trazemos um tempo para a preleção. E a nossa preleção da noite é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse tema, todos os temas sempre nos traz uma reflexão. E esse tema hoje nos traz a refletir sobre a reencarnação e sobre a evolução. Evolução essa que vem desde lá do começo do mundo. E reencarnação que vem sido falado também desde o começo, onde no meio dos caminhos a gente percebe que os dogmas religiosos sempre faz alguma coisa para converter isso. E lá atrás, quando Jesus ditou esse tema a Nicodemos, e a gente vai procurar esse conhecimento, a gente percebe que isso daí já foi dito bem lá no início do começo da humanidade. Nós temos um exemplo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da introdução, que no ano 150 antes de Cristo, Sócrates já havia falado sobre a vida após a morte, já tinha falado sobre a imortalidade da alma, e mesmo assim os dogmas religiosos da época diziam que ele era louco, tanto que assim o fizeram o suicidar, pela loucura que às vezes ele estava falando. E é uma inspiração divina que estava ditando a ele para que pudesse falar com a humanidade que a morte não existe, que o mundo é sempre evolução. Mas como na época tudo era novidade, tudo era diferente, eram poucos que acreditavam na divindade. Muitos falavam, mas poucos acreditavam. Ou falavam pelo que via falar, escreviam. Foi como no Velho Testamento. Sócrates foi, Deus não desistiu da gente, mandou muitos outros, como Moisés, que subiu ao monte e foi lá. O que foi aquela tábua que ele escreveu? Uma psicografia enviada por Deus, pelos Espíritos de luz que fizeram. Ele era louco também, ninguém acreditava. E os poucos que acreditaram trouxeram adiante para falar que o Cristo viria, para falar que nós iríamos receber um mensageiro de Deus para chegar, colocar tudo na ordem como deveria ser para a evolução do nosso espírito. Moisés se foi, o Cristo veio, e mesmo assim ainda desacreditaram dele, mas confiavam, tinham certeza que era coisa divina, que era propósito divino. Mas como os dogmas religiosos daquela época era tão, sabe, tudo só era aceito quem tinha poder, quem era rico, o que fizeram? Duvidaram dele também. Foi quando foi expressada essa mensagem a Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Nicodemos foi um doutor da lei, lá de dentro do Sinédrio. Vamos falar assim, um senador do momento, um ministro do STF, né, que eu assino tudo e faço tudo que vocês recebam tudo, e tem que ser do jeito que eu quero. Só que Nicodemos, pelo que Jesus pregava, ele sabia que Jesus vinha de Deus. Olha que Nicodemos questiona com Jesus. Ele questiona de uma certa forma, bem escondido. Ele não questionou Jesus ali no meio do público, no meio de tudo, para... Não, ele foi uma calada da noite
se encontrar com o nosso Mestre Jesus e fez a seguinte questão: e havia um homem dentre os fariseus, que diz o nosso Evangelho, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque com ele ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhes respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que o que não pode ver no reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu dizer que importa vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho? Se quando eu vos tenho dito das coisas terrenas, ainda assim não credes, como crereis se eu te falasse das obras celestiais? Então você vê, Jesus tentou dar um testemunho para ele do que poderia ser nós aqui nesse plano terreno, e mesmo assim ele assim o duvidou, sem umas questões de poder saber o que Jesus quis dizer. Era um homem da lei. Aí como Jesus vai falar para esse homem, se ele não está com a divindade dentro de si, se ele não presta os seus preceitos e as suas obras como que tem que ser prestado, sendo ele um doutor da lei? Aí Jesus lhes disse: as coisas celestiais, nós que estamos encarnados, temos que nós buscar ela, porque ela está sempre em nós, ela está viva dentro de nós, que quando viemos de lá para reencarnar, já viemos com sabedoria, com entendimento. Só que muitas vezes esquecemos das nossas missões e vamos passar por caminhos para reviver, para vivenciar e poder acrescentar isso na nossa bagagem de crescimento nesse mundo evolutivo. Não é fácil. E assim, Jesus veio, e o que ocorreu com ele? Nicodemos, o doutor da lei, não podia chegar ele, professar a favor dele e falar: esse é o homem, o divino Deus. Não. Escutou tudo, sentiu a presença do divino Pai em Jesus, silenciou e assim deixou que o crucificasse. E nós? Será que muitos de nós também não somos como Nicodemos? Que cremos que vivemos o Evangelho só da boca para fora. Nós falamos que a vida existe, que a morte não existe, que existe vida após a morte. Qual a certeza que eu tenho? Eu tenho medinho de morrer. Para chegar no outro plano. Dá mais uns 40, 50 anos aqui, né? Mesmo a gente sabendo, mesmo a gente vivenciando, só vai aceitar isso quando nós estivermos com a certeza, com o nosso coração, com a nossa vida em plena plenitude, mediante aos ensinamentos de Jesus, mediante ter o reino de Deus dentro do nosso ser.
Dentro do nosso ser é que temos que ter esse reino de Deus. Porque ele só fala aqui. Ninguém poderá ver. É só para ver, nós temos que ser bonzinhos só para ver. Para entrar lá é mais difícil. Para entrar lá o trabalho é árduo. Que dentro das codificações, das literaturas, nós percebemos isso. Nós temos exemplo pelo livro Nosso Lar, na passagem de André Luiz, que hoje é um mentor formidável, fez várias psicografias por meio do Chico Xavier. E quem lê, quem tem um pouquinho de conhecimento, vai saber o que ele sofreu para ele poder chegar. E está nesse estágio, né, de mentor espiritual. E nós, que ainda estamos lapidando a nossa perfeição. E Jesus, saindo daqui, ele nos deixou uma promessa. Ele falou: eu vou, mas vos deixo o Espírito da verdade. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nunca nos desamparou. Sempre deixou mensageiros para que assim pudéssemos seguir os ensinamentos. Se nós formos ver dentro das Escrituras, quantos mensageiros já passou para aqui, podermos aprender o mínimo do que é ser bom, do que é amar o próximo, é ter a benevolência, do que é ter a bondade interna em nós, de nos amarmos uns aos outros, sem condições de qualidade social, sem forma nenhuma, sermos irmãos verdadeiros. É difícil, né? No mundo em que nós vivemos, muito difícil. É onde se fala que desde aquele tempo veio se evoluindo tanto os dogmas religiosos, tanto o mundo, tanto os planetas. E mesmo assim o mundo se encontra em guerra, em matanças, em discórdias. Mas tem uma parte entre nós que ainda crê, que ainda busca essa evolução e esse conhecimento para a nossa vida. Fácil não é, que é como o Domingos falou, né? Jesus não veio trazer a paz, assim ele espalha, que é uma luta constantemente entre o bem e o mal dentro desse planeta. E nós, como nós estamos balanceados ao meio de tudo isso, mais com o bem ou mais com o mal? É uma reflexão que só nós podemos ter dentro de nós. E no século XVIII, veio Kardec, né? Veio Kardec trazendo as codificações do Espírito da Verdade, alicerçando tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que foi vivido por meio dos Espíritos de luz, trazendo três pontos de vista, 3 pontos primordiais dentro da doutrina do Cristo, dentro do nosso cristianismo. Amai-vos uns aos outros. E dentro desse evangelho, 3 pontos principais eles trouxeram, primordiais, que é a filosofia, a religião e a ciência, fazendo com que busquemos esse conhecimento a todo instante, a todo momento. Porque eu sempre digo, se a gente pegar o evangelho e ler hoje numa certa situação, se passado certo tempo eu for ler, eu vou ver outro tipo de situação. Então cada dia eles nos trazem reflexões para que a gente possa assim ter melhoramento dentro das nossas necessidades que precisamos. E nesses 3 tópicos de Kardec, podemos ver isso, a filosofia. Se não buscarmos o conhecimento e o entendimento da religiosidade dentro do mundo, nós não vamos ter esse conhecimento, não vamos ter esse caminho evolutivo no qual buscamos para o nosso crescimento espiritual. Se não procurarmos entender a ciência, que hoje está numa evolução faraônica, né? Hoje a gente vê um médico operar um feto dentro da barriga da mãe. Mas também vemos homens criar bomba de nitrogênio, vamos criar um mundo para destruir uns aos outros. Então qual é a nossa percepção de tudo isso dentro da ciência? E vem a religião.
Porque sem Deus, sem o nosso Criador, não somos nada. Não somos ninguém, porque não buscamos a nada. O que procuramos ser? Então, as três fatores que Kardec vem exemplificar dentro das suas purificações, era para que busquemos em nós esse crescimento, essa evolução, esse sentido de vida, no qual eu procure amar meu irmão, no qual eu procure ver essas situações de guerra, sentar um pouquinho e refletir. Porque hoje não dá nem para a gente ligar uma televisão e assistir direito. Porque nós só temos tragédias, só temos discórdia, só temos falcatruas. Então hoje, qual é o nosso papel? É buscar esse conhecimento para que assim possamos evoluir e tentar emanar energias positivas para onde quer que possa alcançar essas energias. Porque o mundo vai ser de regeneração, que é como diz o Evangelho, quando todos nós tivermos essa evolução dentro de nós, esses sentimentos de amor e carinho para com o outro. Porque é árduo. E acreditar que aqui nós só estamos fazendo um estágio. Como o nosso amigo Domingos falou, é uma fase de aprendizado, para que um dia possamos aqui retornar novamente, até que um dia não precisaremos mais voltar. Se assim podemos enxergar em nós as plenitudes e as nossas virtudes, sendo assim alcançadas pelo que o Cristo quis. Ele deixou o exemplo do amor na hora da sua morte. E é como se fala sempre deixou mensageiros para que aqui exemplificasse para a gente. Nosso irmão Chico Xavier, que quem pega a história dele, pega as qualificações dele, os livros dele, a gente vai ver, eu nunca vou ser isso, nunca vou alcançar isso. E ele ainda saiu daqui achando que saiu imperfeito. Ele se julgou imperfeito. Eu tenho defeito. Então todos nós não queremos em nós apagar todos os nossos defeitos de uma vez só, todas as nossas egoísmo, nossa vaidade, o que eu tenho dentro de mim, tirar de uma vez só, e sim lapidar aos poucos. E na mão do nosso Pai Divino nós somos um diamante que Ele confiou em nos colocar aqui para poder melhorar esse planeta, para poder lapidar. Não vai ser fácil, mas não impossível também. Porque quando chegarmos no consenso de olhar para nós e ver que já estamos no caminho da perfeição, vamos ter a certeza que o amanhã vamos ter um mundo melhor. E temos que acreditar nisso. Porque o Evangelho ele nos traz essas lições para que a gente possa ter essa reflexão. E quando aprendermos, podermos levar para onde quer que formos. Não sair do fanatismo, falando da nossa doutrina, falando isso, não, mas pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos, pelo nosso abraçar o nosso irmão, para dar um ouvido, para ouvir a lágrima de alguém, para ver secar o pranto de alguém. Então esse é o propósito de Cristo, da gente, de nós sermos isso, nos tornarmos isso dentro desse mundo no qual a gente vê só transgressão, só discórdia. E esse legado está em nós. E espero que um dia possamos, não só ver o reino de Deus, e assim ter a porta aberta para que assim possamos entrar. Não é verdade? Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, e que vocês possam compartilhar e levar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma estudada, que ele é amplo, longo, e tem vários temas aqui que é gostoso da gente poder ler e procurar interpretar e ver que o que eu estou falando foi a minha interpretação. E quando nós estamos aqui na frente falando, a gente fala primeiro para nós, os ouvidos mais próximos da minha boca, tentando passar para vocês o que eu senti dentro dessas lições.
Muito obrigado.